E aí, pessoal? Bem-vindos à nossa análise do dia 53. Hoje, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos conectar três livros que, à primeira vista, não parecem ter muito a ver um com o outro: Êxodo, Provérbios e Mateus. Mas sabe o que é mais incrível? A gente vai descobrir como a planta detalhada de um santuário, a arquitetura de uma vida sábia e a jornada de Jesus se encaixam perfeitamente. É como se fossem três partes de um único e grandioso projeto de Deus. Então, a grande pergunta que fica é essa, e ela é o centro de toda a nossa reflexão. As leituras de hoje vão mostrar que Deus age como um mestre arquiteto, sabe? Com um plano super detalhado não só para a história da humanidade, mas para a vida de cada um de nós. A ideia é a gente entender como esses projetos que parecem tão antigos ainda conversam diretamente com o nosso dia a dia. Ok, vamos começar pelo primeiro ato. A gente vai lá para Êxodo. E lá, Deus apresenta o projeto de uma estrutura física. Mas olha, não é um prédio qualquer, de jeito nenhum. É um lugar pensado nos mínimos detalhes para que a presença dele pudesse de fato habitar de forma visível, bem no meio do povo. E dá uma olhada nos materiais que foram pedidos para essa construção. Não era qualquer coisa não. Deus não pediu itens comuns, ele especificou os materiais mais preciosos da época: ouro, prata, tecidos finos, e tinha um detalhe importante. Tudo isso deveria vir de um coração generoso, uma oferta voluntária. Isso já mostra o valor e o cuidado que estava sendo colocado ali, né? A santidade e a beleza da presença de Deus precisavam ser refletidas em cada cantinho. E aqui está o pulo do gato, a razão de tudo isso. O mais importante não era a estrutura em si nem os rituais que aconteceriam lá. O ponto central era o desejo de Deus de estar perto, de morar literalmente no meio deles. Todo aquele ouro, toda aquela madeira, todo aquele trabalho meticuloso apontava para uma única coisa: esse desejo de intimidade. E a precisão era fundamental. Deus entregou a Moisés uma planta baixa exata, um modelo perfeito lá no monte. Isso deixava bem claro que não era uma invenção humana, sabe? Era um projeto que veio direto do céu. Cada peça, cada medida, nada era por acaso. Tudo seguia um design celestial. Beleza, agora a gente muda de cenário. No nosso segundo ato, a gente sai da construção física e entra em outra, a arquitetura do nosso caráter. Em Provérbios, a gente percebe que Deus não está só preocupado com onde Ele mora, mas também em como a gente vive. Aqui, Ele nos dá o projeto para uma vida justa. Olha só que interessante esse contraste. De um lado a gente tem a casa dos justos. Pensa numa construção sólida, firme, com raízes que vão fundo. É isso. Do outro lado, o caminho dos ímpios, que é como uma estrutura instável, pronta para desmoronar na primeira tempestade. Fica bem claro que a escolha do alicerce define o destino de toda a construção. E as ferramentas para essa construção? Quais são? Provérbios 12 destaca as palavras. É isso mesmo, a língua de quem é sábio é como uma ferramenta que constrói, que traz cura, que dá estabilidade. Por outro lado, as palavras descuidadas, as mentiras, essas são como uma marreta, ferindo e demolindo o que encontram pela frente. Então, o projeto moral que a gente vê aqui não é só uma lista de regras para nos prender. É mais como um mapa, sabe? Um caminho bem projetado que nos conduz para a vida. A justiça, nesse sentido, não é um fardo. Pelo contrário, é a própria viga mestra que sustenta uma vida que realmente vale a pena. E tudo isso nos prepara para o terceiro e grande ato. É aqui que os dois projetos que a gente viu, o físico e o moral, se encontram e se completam de uma forma perfeita. A gente vai para Mateus e encontra Jesus. Ele é o próprio projeto vivo de Deus. Ele é, ao mesmo tempo, o espaço sagrado e a vida perfeitamente justa. E como todo bom fundamento, ele precisa ser testado, né? Lá no deserto, Jesus enfrenta 3 provas de fogo: o apelo do corpo, o teste do orgulho e a oferta de poder. E o mais incrível é a resposta dele. Em cada uma dessas tentações, a resposta não vem de si mesmo, mas direto da palavra de Deus, do projeto original. Ele personifica a confiança total no arquiteto. Então, a gente chega ao ponto central. Jesus se torna aquilo que o tabernáculo, lá de Êxodo, só podia simbolizar. Ele é o verdadeiro templo, o ponto de encontro perfeito entre Deus e a humanidade. A presença de Deus agora não está mais presa dentro de um prédio, ela caminha entre nós. E quando Jesus começa seu ministério, é como se ele desse a largada para um novo projeto de construção, o reino de Deus.
Ele é essa grande luz que de repente se acende, mostrando o caminho e convidando todo mundo a sair da escuridão e a participar dessa nova obra com ele. Certo, mas e a gente? Onde a gente entra nessa história toda? A beleza desse projeto em 3 atos é que ele não é só para a gente admirar de longe. Não, é um convite, um chamado para a gente construir a nossa própria vida usando esse exemplo perfeito como modelo. Aquele chamado de Jesus para os primeiros discípulos, sigam-me, ele ecoa até hoje. É um convite para a gente largar os nossos próprios projetos, sabe? Rasgar as nossas plantas baixas antigas e adotar o projeto dele. É uma chamada para construir uma vida com um propósito totalmente novo, fundamentada nele. Então, para a gente resumir, o nosso projeto de construção hoje envolve 3 passos práticos. Primeiro, inspirado em Êxodo, criar um espaço sagrado na nossa vida para a presença de Deus. Segundo, pegando a dica de Provérbios, usar as ferramentas da sabedoria para edificar com justiça. E o mais importante de tudo, o alicerce. Tudo isso tem que ser construído sobre o único fundamento que permanece firme, Jesus Cristo. E aí, se essa nossa exploração sobre o projeto de Deus inspirou, de alguma forma, a continuar construindo a fé, deixa um like aqui para a gente saber e segue o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada pela palavra juntos. E para encerrar, fica a reflexão. Se a gente olhar para a nossa vida como uma construção, em qual área Deus nos convida a trabalhar hoje? Onde é que está precisando colocar um tijolo novo, fortalecer um alicerce ou, quem sabe, começar uma ala inteiramente nova? Que este projeto divino sirva de inspiração para a nossa obra